Olá, estamos começando agora mais um Perspectivas, programa aqui do SBT News, hoje com a presença do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, ex-ministro do PT, termina o mandato agora no final do ano, é um dos nomes cotados ou para assumir a presidência do PT ou para ocupar a esplanada dos ministérios. Agradeço muito aqui a presença, Edinho Silva. Eu que agradeço, Leonardo, é uma alegria imensa estar aqui com você. Meus cumprimentos também a quem nos acompanha e vamos falar das coisas da cidade de Araraquara, que é onde eu sou prefeito hoje, e claro também daquilo que eu penso que é importante, de tudo que o Brasil vive hoje, das nossas expectativas. Então, estou à sua disposição e espero poder colaborar. Muito bem. Começo perguntando o seguinte. Agora, no debate da semana passada entre Biden e Trump, ficou claro a fragilidade no debate do Biden. Muita gente fala, inclusive, de se substituir o nome do Biden. Mas o que fica claro é um favoritismo de Trump. Na Europa, agora, a extrema-direita avançou. A gente está prestes aí a ter um resultado que não é um resultado satisfatório para os atuais democratas, também para a esquerda. Eu queria saber do senhor, começando aqui pelo mundo, daqui a pouco a gente vai para o Brasil, mas o que é que isso significa, esse avanço da direita e da extrema-direita no mundo, e como isso pode repercutir no Brasil? Já repercutiu, evidentemente, em alguns aspectos, mas qual é a sua preocupação a partir dessa análise geopolítica, prefeito? Leonardo, primeiro, em relação ao debate de republicanos e democratas, eu penso que tem uma leitura muito ruim de preconceito contra as pessoas que têm mais idade. E é um preconceito tipicamente ocidental, né? Se nós estivéssemos falando de uma realidade oriental, a questão do envelhecimento ela é muito valorizada. Envelhecimento é sinônimo de sabedoria, é sinônimo de vivência, mas na cultura ocidental as pessoas têm preconceito contra o idoso e não valorizam, inclusive, o acúmulo, que o idoso carrega. Então eu faria esse recorte. Mas claro que o que você enfoca é importante, que é essa guinada que o mundo dá para valores conservadores, né? Ou seja, o mundo ele está muito mais conservador, ele está muito mais preconceituoso, ele está muito mais xenofóbico do que há décadas, pelo menos há uma década atrás. Eu tento entender esse processo como um processo ainda em decorrência da crise econômica de 2008, que é uma crise que nós não superamos. É uma crise longa que nós estamos vivenciando, onde o mundo não conseguiu superar, a economia mundial não voltou a crescer, e, portanto, o mundo mais empobrecido, numa grande derrota da concepção da globalização, aquele conceito de globalização, ele é derrotado na crise econômica de 2008 e, junto com ele, reacende algo que nós não vivenciávamos desde o século XX, que é a volta de uma concepção de um Estado nacional conservador, um Estado nacional de direita, com valores muito conservadores. Então, para negar a globalização e o empobrecimento do mundo em função da crise econômica de 2008, para que a gente seja mais enfático, se criou uma concepção de que, olha, se o mundo está mais pobre, é a Espanha para os espanhóis, é Portugal para os portugueses, a Alemanha para os alemães, é a França para os franceses e é os Estados Unidos para os americanos. Se a gente pegar na primeira eleição que o Trump ganha, a grande bandeira do Trump era a construção de um muro. O Trump ele ganha as eleições de 2016 defendendo a construção de um muro para impedir
o fluxo migratório via o México. Então, de fato, nós estamos vivendo um momento difícil, junto com a xenofobia, você vê valores como a homofobia, o racismo, né, o preconceito contra as minorias. Então, vem uma agenda muito conservadora. E, infelizmente, o Brasil não é uma bolha. Gostaríamos que fosse. O Brasil vivencia também essa onda conservadora, né? E que é preocupante, né? Porque muitas vezes eu penso que os setores mais progressistas, né, a esquerda, mesmo a centro-esquerda, ela está tão assustada com essa onda conservadora que ela recua nos seus valores, o que é muito ruim. Ela recua nas suas concepções, ela deixa de defender o seu modelo de mundo, né? Um exemplo foi o debate da saidinha. Saidinha, primeiro, é um termo pejorativo para o programa de reinserção de apenados. Ou seja, qualquer país civilizado do mundo, quem cometeu erro é preso, responde pelos seus erros, mas existe um programa de reinserção desse apenado na sociedade. O senador Flávio Bolsonaro cria um projeto de lei, batiza de saidinha, né, para popularizar. Todo o setor progressista do Senado, a esquerda, a centro-esquerda, embarca nesse discurso de forma acuada, se reproduz isso na Câmara e nós demos um passo atrás absurdo do ponto de vista da civilização, de um país democrático e civilizado. Ainda bem que o Supremo, por meio do ministro André Mendonça, corrige isso, né, dizendo que a lei vale a partir dos condenados em última instância agora. Ela não pode retroagir para penalizar. Mas é um exemplo do quanto que essa onda conservadora, ela acua também os setores que deveriam estar enfrentando tudo isso e muitas vezes por medo. E aí tem outro fenômeno, que é o fenômeno da internet. Muitas vezes o parlamentar ele entra dentro de uma bolha e ele acha que a sociedade é a bolha, né? Ele entra dentro de uma bolha na internet e ele acha que aquilo é a sociedade, né? Aquilo que pensa a sociedade. E não é. Aquilo é uma bolha que se forma dentro da internet, geralmente se aglutinam aqueles que pensam iguais, e o parlamentar acha que o mundo está contra ele. E por incrível que pareça, hoje no Brasil, a gente tem juiz que julga considerando a internet, tem membro do Ministério Público que se posiciona considerando a internet, e nós temos parlamentares que decidem, né, em função do que a internet demonstra. Principalmente no ano eleitoral, claramente, a dificuldade é piora maior. muito no ano eleitoral, né? Agora, o senhor falou dessa questão dos estrangeiros e dessa repulsa em relação a esses países da direita. A questão é a seguinte: como o senhor imagina que possa ser feito um enfrentamento a esse discurso de xenofobia aqui no Brasil? E aí eu falo isso já indo para Araraquara, que o senhor tem um programa específico de refugiados, inclusive elogiado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Como é que dá para, em pontos específicos, na saidinha, por exemplo, não aconteceu, mas nesse ponto de refugiados e estrangeiros se consegue avançar de alguma forma? Eu penso que muitas vezes a gente adentra a raia da hipocrisia, né? Se você pegar 2 décadas atrás, um país como a França estimulava a imigração por falta de mão de obra, né? Principalmente das ex-colônias árabes. Se você pegar há 10 anos atrás, Portugal incentivava a imigração de brasileiros por falta de mão de obra, né? E por incrível que pareça, por mais que seja hipócrita, porque é hipócrita, se você endurecer na imigração para os Estados Unidos, vai faltar muita mão de obra nos Estados Unidos. Então, se a gente pegar o Brasil é um país de imigrantes, Leonardo. Ele é um país de imigrantes. Nós somos um país que se formou
em decorrência da imigração. Como que a gente pode esquecer isso historicamente e ser contra os imigrantes, os refugiados? Eu enfrentei esse debate, enfrento em qualquer lugar, estou aqui, com a audiência do teu programa, com a credibilidade do teu programa, enfrentando. Mas enfrentei em Araraquara também. Eu aprovei uma lei na Câmara instituindo um programa de acolhimento a imigrantes e refugiados, para que a gente tenha políticas públicas para atender os imigrantes e refugiados. A minha cidade é uma cidade que se formou em decorrência da imigração de europeus, da imigração italiana, da imigração de asiáticos, de japoneses. Como que uma cidade que é o que é, em função da imigração, pode ter preconceito com o imigrante? E mesmo os árabes, nós tivemos muitos imigrantes, vários fluxos de imigrantes árabes, no caso para Araraquara. Nós temos colônias importantes de países árabes. Então eu criei esse programa, é um programa que funciona, né? Funciona desde o aluguel social, a prefeitura paga por um período o aluguel até a família se estabelecer. Incentivamos o emprego, né? Vários empresários, nós fazemos reuniões, empresários que abrem vagas para refugiados e imigrantes. Junto com a Unesp, nós criamos programas de português, porque muitos desses refugiados não falam português, né? Instituímos nos programas sociais da assistência, nos programas sociais da saúde, acolhemos na nossa rede educacional e, efetivamente, um programa de acolhimento. Até que a cidade é considerada hoje uma cidade acolhedora, né, de imigrantes e refugiados. E eu penso que a gente tem que enfrentar esse debate. Porque senão, por que eu digo que é hipócrita? Quando os países precisam da mão de obra dos imigrantes, porque falta mão de obra, aí o imigrante é bem-vindo. É porque vive uma crise econômica, estamos vivendo um momento difícil da economia mundial, aí os imigrantes são os inimigos. Se a gente não enfrentar isso, o não enfrentamento a isso gerou as condições para tudo aquilo que a gente vivenciou na Segunda Guerra Mundial. Né? Se a gente olhar do ponto de vista histórico, nós vamos entender onde estava a origem do Holocausto, da perseguição aos imigrantes, da perseguição aos ciganos, da perseguição aos diferentes. Então nós temos que enfrentar. É um debate histórico, é um debate civilizatório. Para onde que nós queremos que a sociedade vai? Então, não dá para recuar em relação a isso. Muito bem, prefeito, mais aqui diretamente no Brasil, a política brasileira, o senhor termina o mandato agora de prefeito, evidentemente vai entrar na campanha para defender a sucessão, o seu sucessor, mas o senhor já tem uma definição em relação ao que vai acontecer depois. Ou, pelas notícias, será presidente do PT, né, assumirá o partido no período pré-eleição presidencial, pré-eleição para governadores, ou virá para a esplanada dos ministérios para trabalhar diretamente com o presidente Lula, uma pessoa que o senhor tem um contato direto. O que está na cabeça do senhor? Seria presidência do PT ou ministério de Lula? Olha, eu quero terminar bem meu mandato, né? É o meu 4º mandato de prefeito em Araraquara. Eu sou o prefeito que mais tempo governou na história da cidade. A cidade, eu tenho uma gratidão por ela imensa, né? É a cidade que eu cresci, que eu me formei, que eu comecei a minha vida profissional, a minha vida pública, a cidade que meus filhos nasceram, que eu criei meus filhos. Então, Araraquara para mim uma referência e sempre vai continuar sendo. Então eu quero terminar bem meu mandato de prefeito. Eu quero fazer a minha sucessora, que se der certo, será a primeira mulher
eleita prefeita da história de Araraquara, que é a Eliana Naim, que foi secretária da Saúde, inclusive liderou a cidade no período da pandemia, uma gestora pública excepcional. Terminando essa minha missão, eu topo conversar sobre qualquer outro projeto. Eu penso que a presidência do PT é um processo que ele tem que ser conduzido pela presidenta Gleisi. A presidenta Gleisi, na minha avaliação, fez um mandato excepcional, presidiu o PT num momento de muitas dificuldades. E ela esteve ali, segurando o partido num momento muito difícil. Então, na minha avaliação, quem conduz a sua sucessão é ela própria. E, claro, presidir o PT é uma tarefa imensa, gigantesca, pelo tamanho do PT, pela importância que o PT tem na definição dos rumos da política nacional, no debate de um projeto de país, né? Como também eu já fui ministro de Estado, servir um governo como o governo do presidente Lula é uma honra também. Então eu estou muito tranquilo, sem ansiedade nenhuma, né? E a minha prioridade é terminar bem o meu mandato de prefeito. A partir daí, conversar com muita calma, muita tranquilidade e ver o que é melhor, o que for melhor para o nosso projeto. Eu cumprirei a missão, né? Não é uma coisa, não estou sendo fazendo aqui, né, demagogia, mas é verdade. A missão que for construída coletivamente, com diálogo, eu certamente trabalharei muito para honrar. Então essa é a minha posição. Prefeito, a eleição presidencial ela foi marcada por uma polarização. Existia uma expectativa de pós-eleição, vitória do presidente Lula confirmada, que em determinado momento ele conseguiria se deslocar dessa polarização desse país dividido. Não é que as pesquisas mostram até aqui, muito claramente o governo tem dificuldades ainda, inclusive de criar uma marca específica para a população. Você faz muitas críticas de projetos antigos, de que as próprias tentativas de marca elas acabam sendo atropeladas, uma logo depois da outra. Como é que é a avaliação que o senhor faz desse momento e dessa dificuldade do governo Lula? Olha, o governo presidente Lula, eu sempre digo, ele tem um início, o Lula 3, numa herança muito complicada, para não dizer uma herança perversa, do governo anterior. Nós tivemos aí mais de 300 bi que foram despejados na economia para tentar influenciar a eleição de 22. Então ninguém põe para dentro um déficit, né, da noite para o dia. Então é um governo que ele tem que fazer uma gestão séria, de muita austeridade em relação ao gasto público, mas também ele não pode desamparar milhões e milhões de brasileiros que dependem das políticas públicas governamentais. Então é um governo que procura construir um caminho de responsabilidade administrativa, de responsabilidade na gestão, de responsabilidade no gasto público, mas também olhando para a realidade do povo brasileiro, que é uma população que precisa das políticas públicas. E é um governo que tenta superar dificuldades políticas, que eu acho que elas não são pequenas. Eu sei que, e não é a gente querer ou não querer, a gente aceitar ou não aceitar. Tem algo que é factual. Na minha avaliação, eu, se for preciso, eu consigo contextualizar isso. Eu penso que do governo Temer para cá, até o governo Bolsonaro, nós tivemos governos que entregaram boa parte do orçamento para o Congresso Nacional executar. O Bolsonaro, não estou aqui negando a liderança que ele é uma liderança, ele conversa e mobiliza uma parte importante da sociedade brasileira. Mas ele era muito mais um agitador político. Ele não era um gestor
né? E, de novo, a gestão orçamentária, a execução orçamentária vai para a mão do Congresso Nacional. E aí, quando a gente tem um Congresso Nacional que executa 52 bi ano, nós estamos vivendo qualquer modelo de governo, menos o presidencialismo clássico. É um semipresidencialismo, é um semiparlamentarismo. Você classifica da forma como você quiser, mas não é mais presidencialismo. Então, é um governo e é o esforço que o presidente Lula tem feito é de criar as condições de governabilidade nesse cenário de você arrastar um déficit importante nas contas públicas e tentar governar de forma justa arrastando esse déficit e também em condições políticas muito adversas. O presidente Lula, que para mim é a maior liderança política da história brasileira, ele saberá, com a sua experiência, com a sua sabedoria, e penso que ele está buscando a maturidade das suas ações, construir um modelo de governabilidade, e não é simples, mas ele está construindo, com essa nova realidade política brasileira, e tentar fazer com que as contas públicas se equilibrem sem penalizar a população que mais precisa. E claro, num momento como esse, é difícil você definir marca. Num momento como esse, é difícil você definir, né, qual é a principal ideia que você vai passar para a sociedade, mas essa preocupação existe, ninguém tem a dúvida disso, e eu tenho certeza que com tranquilidade, né, de forma muito ponderada, o presidente Lula achará, né, esse ponto de equilíbrio para que a gente possa efetivamente fazer com que o seu governo dê conta das demandas históricas que estão colocadas. Prefeito, nos últimos dias, nos últimos meses, vamos dizer assim, de alguma forma, o presidente Lula está se dispondo a conversar mais com a imprensa e até com veículos mais locais. Diria que se tivesse um marco ali, a gente começou isso com o SBT, na entrevista com o próprio SBT Brasil para César Filho. A partir dali, houve ali uma decisão clara de entrevistas a partir do governo, tanto que agora praticamente o presidente tem falado todos os dias. Mas tem falado e, de certa forma, tem estressado também o mercado, principalmente nesse embate direto. Praticamente o presidente deixou de falar de Bolsonaro e está falando sobre o presidente do Banco Central, Campos Neto. Como é que o senhor vê essa estratégia, porque é uma estratégia muito clara, mas como é que o senhor avalia essa questão? Olha, primeiro, com todo respeito, o presidente Lula, eu acho que ele tem uma estatura construída, consolidada, que toda vez que ele debate com lideranças que não têm a sua mesma estatura, eu acho que ele acaba fazendo com que essas lideranças que não sejam, não estou dizendo que não sejam importantes, são, mas evidente, acabam crescendo, né? Mas eu entendo a indignação do presidente Lula. A taxa de juros, de fato, é um problema nacional hoje. E eu acho que ele tem razão. Não faz sentido uma inflação de 4%, uma taxa de juros de 10,25%. Não faz sentido aqui, como não faz sentido em nenhum lugar do mundo. Então, de fato, a taxa de juros, ela se tornou um grande problema nacional. Um problema para que o empresário que necessita de crédito possa voltar a crescer, voltar a gerar empregos, para que ele possa fazer melhor gestão do seu negócio, para que o grande investidor também, com uma taxa de juro menor, possa fazer investimentos, ter perspectiva de crescimento do seu negócio, também gerar empregos. Então, com uma taxa de juros tão discrepante, se comparado com o índice inflacionário, claro que gera indignação. Acho que gera indignação do grande empresário, do médio empresário, do pequeno empresário, e gera do presidente da República, né?
Mas eu penso que a gente enfrentar o debate dos juros, que precisa ser enfrentado, é importante. Mas eu penso que aí o presidente Lula sabe do quanto que eu tenho de carinho por ele e respeito. Se eu estou na política, eu devo ao presidente Lula. Mas eu acho que essa ânsia dele debater a taxa de juros, ele está fazendo o Roberto Campos crescer demais, né? Eu acho que é o presidente do Banco Central, uma figura importante para o país. Qualquer país do mundo, o presidente do Banco Central é importante. Mas eu acho que quem tem que debater com o Roberto Campos são os senadores, os deputados, os ministros. O presidente, eu acho que ele tem que se preocupar nesse momento, eu acho, com questões maiores que ele se preocupa e ele está preocupado, né? Ele tem que pôr na agenda essas suas preocupações e deixa o Roberto Campos para que os ministros dialoguem com ele. Saindo do governo, que é uma possibilidade, indo para o PT, que é a outra possibilidade. O PT nessas eleições municipais, segundo o levantamento de vocês, do petistas, a partir dali das 100 maiores cidades, das capitais, hoje se tem 2 capitais ali que se consegue disputar com favoritismo. Fortaleza e Teresina. Goiânia com alguma chance ali efetiva, mas de uma forma geral não se tem candidatos, a não ser apoiados pelo PT, no caso de São Paulo, com chance de ganhar a eleição. O PT já foi um partido muito forte nessas disputas municipais, também nos estados. O que aconteceu e qual é o desafio para esse partido voltar, de fato, não apenas com a imagem presidencial do presidente Lula, mas ter candidatos em outras instâncias geográficas? Olha, eu penso que nós temos candidaturas competitivas em várias capitais. Eu não vou aqui ficar nominando, só vou cometer injustiça. Mas eu penso que Belo Horizonte nós vamos ter uma disputa boa. O Rogério é um bom candidato. A Maria do Rosário em Porto Alegre vai fazer uma boa disputa também. Ganhar ou não é da conjuntura, mas é uma candidata competitiva. Manaus é um cenário simples? Não, mas nós temos um candidato importante. Então, vou dizer que eu não vou nominar porque senão eu vou cometer injustiças. O partido conseguiu lançar candidaturas importantes em capitais e cidades importantes. Faço essa ponderação, mas também aqui, evidente, não estou falseando o debate. O cenário é um cenário de facilidades para o PT? Não é. Como eu falei há pouco, a conjuntura não é uma conjuntura simples para o PT. Como não é para nenhum partido de centro-esquerda, nenhum partido progressista. Nós estamos vivendo um momento de muita complicação em relação à conjuntura. Eu, inclusive, sou daqueles que defende que nós deveríamos construir a unidade do campo democrático no Brasil inteiro. Como eu penso, e eu acho que esse é o esforço, inclusive, do Macron na França agora, construir a consolidação de um campo democrático no mundo. Porque o fenômeno do crescimento do neofascismo, do neonazismo, né, dessa direita raivosa, é um fenômeno mundial. Então, acho que no Brasil nós temos que ter a dimensão do processo histórico que nós estamos vivendo e consolidar um campo democrático. O PT precisa ser o protagonista, onde der que seja. Onde não der, a gente apoia outro candidato do campo democrático. Nós temos que ter essa leitura para a gente poder caminhar para um processo de isolamento dessa ultradireita brasileira inspirada no fascismo. Porque ela não pode crescer. Ela não pode crescer em lugar nenhum do mundo. Num país com tantas diversidades, num país que construiu a sua identidade na diversidade, isso seria um desastre para a nossa cultura enquanto povo, enquanto nação. Então, as eleições municipais, por mais que eu ainda penso que muitas vezes o voto na eleição municipal
O voto é definido muito por questões locais. É o candidato que apresenta a melhor proposta para resolver os problemas daquela localidade, daquela comunidade. Mas também não dá para negar que em capitais o cenário político nacional ele tem peso. Eu não tenho nenhuma dúvida que a eleição em São Paulo será nacionalizada. Nenhuma dúvida, por mais que o debate que os candidatos, no caso, o meu candidato lá, que é o Boulos, tem que ter proposta para cada problema do município, mas terá um pano de fundo da política nacional. Em Belo Horizonte um pouco menos, no Rio de Janeiro um pouco menos, em Porto Alegre um pouco menos. Nas cidades médias, a política nacional tem menos peso. Mas eu acho que é um cenário de dificuldades que se nós ganharmos capitais importantes, nós poderemos fazer um balanço importante desse processo, né? Que, eu repito, é um processo de muitas dificuldades que nós estamos vivenciando. Prefeito, queria muito agradecer aqui a presença, a disponibilidade, a gentileza aqui com a gente. Um forte abraço para o senhor. Espero encontrá-lo aqui em outras oportunidades. Eu que agradeço, parabéns pelo seu programa, parabéns por esse espaço tão importante que você tem construído na mídia nacional. E foi um prazer estar aqui com você.